Vambora, chegando para mais um Papo sobre Rodas e hoje mergulhando em um setor incrível, automotivo, que é o marketing desse segmento. Afinal, como fazê-lo com sucesso, né? Quais são as dificuldades, particularidades? Por isso eu convidei Soraya Macedo. Um forte abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de a gente trocar uma ideia sobre marketing automotivo. Então, como foi encarar esse desafio? Então, já tem alguns anos que eu encarei esse desafio, né? E me chamou muita atenção por se tratar de varejo e por se tratar de um assunto que eu sempre gostei muito. Afinal, eu comecei a aprender a dirigir aos 11 anos de idade. Nossa, então, cedo, viu? Sempre foi um universo que me atraiu, eu gostava de dirigir, gosto de dirigir. Então, eu acho que você alia a sua experiência do dia a dia a uma oportunidade de falar de trabalho, né? De aplicar o meu ofício. E você cria estratégias não apenas para uma concessionária, mas para um grupo. Para um grupo. Em cidades diferentes. Com marcas diferentes, com públicos diferentes, em cidades diferentes, espalhadas pela Bahia inteira. Nossa. A gente está na Bahia, mas a Bahia é maior que em muitos países. Eu imagino o desafio que você tem para entender, inclusive, a particularidade de cada cidade. Tem muita diferença, né? O tamanho do nosso estado e as influências culturais do nosso estado, elas mudam. Então você pegou um assunto muito interessante aí. A gente está em Feira de Santana. Feira de Santana tem um comportamento muito ligado ao comercial, à Feira Livre, né? Nossa origem. E aqui existe um comportamento do consumidor que é muito ligado a negociações, a transações comerciais. E Feira é uma cidade grande no interior. Então a gente tem um jeito de lidar com as coisas que fica ali entre o limiar do sou do interior, tenho coisas do interior, ajo como pessoas do interior, mas eu também sou cidade grande, eu também sou metrópole. Então a gente tem um comportamento de consumo que é diferente porque leva em consideração isso. Na outra ponta, por exemplo, eu tenho uma cidade como Vitória da Conquista, que ela tem uma influência muito grande de Minas Gerais, e o sotaque é totalmente diferente, a vestimenta é diferente, o clima é diferente, e as pessoas se comportam e buscam ser diferentes. Então, por exemplo, uma cidade como Vitória da Conquista, as pessoas não aceitam nada mais ou menos não, tem que ser tudo do muito bom e melhor. Então, essas características, né, que mudam muito no nosso mesmo, no único estado, no mesmo estado que é a Bahia. Agora eu fico aqui imaginando, a gente está, por exemplo, aqui cara a cara com um carro belíssimo, vários, mas dentre eles o Corolla. Mas você tem que vender esse mesmo veículo em Feira de Santana, em Conquista, em diversas cidades, como você falou, com públicos diferentes. A comunicação, embora seja o mesmo produto, acaba sendo de alguma maneira similar, muda muito. Como é que funciona isso? É similar, porque a gente está falando de uma marca mundial. Então, essa marca mundial, ela tem uma parte da comunicação dela que ela precisa ser comunicada de forma uniforme, porém, ela precisa respeitar as particularidades das praças. E aí a gente vai buscar o que esse produto oferece que chama mais a atenção da praça X ou da praça Y. Então, a gente tenta trabalhar essa particularidade do produto de acordo com aquela praça. Normalmente a gente consegue, mas precisa entender também e respeitar a linguagem mundial, no caso do exemplo que você deu, que é o ícone dos sedãs, que é o Corolla, é um produto Toyota, ele já tem a sua linguagem, que é uma linguagem mundial. Se tratando de varejo, claro que você trabalha com grandes marcas, porém vender carro é a parte mais desafiadora da venda de varejo? Então, desafiador eu não sei. Aí eu vou falar da parte da comunicação, né? A gente não vende. Propaganda, marketing não vende, ela ajuda a vender. Quem vende é vendedor. Mas a gente precisa criar todos os recursos para estimular a venda, para colocar o produto em evidência, para fazer ele ter mais alcance, para aquela comunicação chegar para as pessoas de uma maneira que chame a atenção, que esteja presente em vários canais, para que essas pessoas possam interagir, ter contato com essa informação, até que essa pessoa se convença de que sim, aquele produto é o melhor para ela. E muito mais do que isso, aquele produto é o melhor para ela, está na Topázio. Tá? No caso do Corolla que a gente está falando aqui agora, e não de uma outra concessionária qualquer que vende o mesmo produto. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Então, estar presente, gerar esse alcance, estar onde o nosso público esteja, né? E ele nunca está num lugar só, esse é o grande desafio. A venda, aí se o produto for bom, a coisa fica muito mais fácil. Outdoor, TV, rádio, internet,
Dá para utilizar tudo ao mesmo tempo em diferentes cidades? O que você tem de experiência nesses anos? Dá para utilizar, inclusive é no que eu acredito, tá? Eu acredito muito no marketing 360 graus. O que é isso? Está onde o meu público está. O meu público nunca vai estar num lugar só. A gente precisa estar em diferentes canais. Então, eu preciso estar na rádio, a rádio acompanha as pessoas em qualquer lugar, no que a pessoa estiver fazendo. Eu preciso estar na internet, porque a internet é o que acompanha a pessoa da hora que acorda, da hora que dorme, é onde eu dispenso mais tempo para pesquisar mais, para comparar. Eu preciso estar no outdoor, né, no meio da rua, em outdoor, em panfleto, para que essa pessoa, de repente, me veja pelo meio do caminho. Eu preciso estar na televisão e entrar na hora do entretenimento dessa pessoa ali. Então, eu preciso estar onde esse público está. E, normalmente, esse público não está num lugar só. E esse é o marketing 360 graus. Eu aumentar as possibilidades de contato com o cliente, eu estar presente quando ele resolve pensar naquele produto e dizer a ele que a melhor opção sou eu. E dar os argumentos para ele em relação a isso. Com muita criatividade, com argumentos interessantes e... né, com o que a gente oferece de diferente do varejo. Aí vem a pitada do comercial. O marketing está muito atrelado ao comercial por isso. Não tão recente assim, mas com várias plataformas surgindo, né? O marketing digital, o marketing na internet, como é que você tem aperfeiçoado, inclusive, a inserção das marcas, das concessionárias, TikTok, Instagram, YouTube, é muita coisa surgindo. Muita coisa, é tudo junto ao mesmo tempo e o pior é que muda tudo o tempo inteiro. Exato, o algoritmo mudou aqui, não funciona mais isso, tem que usar agora essa outra modalidade. Exatamente, a gente tem que se adaptar, né? Tudo muda o tempo inteiro e vai continuar mudando. E de vez em quando a gente revisita quando tudo começou. E aí, esses dias eu fiz isso. Eu olhei aqueles cards e fiz assim, meu Deus, a gente criava isso e isso era o máximo naquela época. Hoje a gente está num momento que não dá só para fazer o card. Lógico que o card, né, o que a gente chama de panfletagem virtual, ela é importante, ela faz parte do contexto, mas ela não é só isso. As pessoas estão buscando conteúdos e conteúdos interessantes. Existe um momento de falar sério, existe um momento de brincar. Lógico que tudo precisa ser dosado de acordo com a marca que a gente representa e de acordo com o público para quem a gente está falando. Então, nem tudo cabe para toda marca. Mas é importante que a gente experimente formatos diferenciados, é importante que a gente entenda o momento de brincar e o momento de falar sério e que a gente nunca fique num único formato. Por quê? Porque as pessoas consomem de formas diferentes. Tem gente que gosta de uma mensagem mais estática, tem gente que gosta de uma mensagem com movimento, que é aí onde entram os vídeos. Então a gente precisa diversificar, mas não tem a opção de não estar mais ali. Você tem que estar na internet, não tem outra opção. Você já falou de maneira antecipada, mas quais são as tendências do marketing no setor automotivo? O que você acredita do futuro desse mercado? Eu vou falar só de tendência não, eu vou falar do que já está acontecendo, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa, quando a gente fala de internet, muitas vezes a gente fica falando apenas das redes sociais, e rede social é um braço disso aí. A gente tem outras coisas envolvidas, e aproveitar a sua fala para dizer uma coisa, tem gente que hoje às vezes não presta atenção no site, tem gente que não faz site, e é um erro, porque o site é a casa da marca. A casa comprada, a casa própria. As redes sociais, elas são a casa alugada. A casa alugada, ela muda a qualquer momento. O dono pede de volta a qualquer momento. Ele muda as regras se ele quiser. E a casa própria, não. A casa própria é minha. Se eu quiser mudar, eu mudo. Se não, eu deixo lá pelo tempo que eu quiser deixar. Então, falando de internet, não dá para eu escolher não ter site. Eu tenho que ter a minha casa própria. Mas eu também tenho que experimentar a minha casa alugada. Eu preciso também utilizar outras ferramentas, como as listas de transmissão do WhatsApp. A gente está falando de público, né? Então a gente está falando de pontos de contato. A gente está falando de por onde é que o meu cliente prefere ser contactado. Às vezes ele prefere ser contactado, outras vezes ele prefere contactar. Então eu preciso dar opções para ele de ir atrás dele vir atrás de mim. Então para isso vale o WhatsApp, para isso funciona muito o telefone ainda, né, completando, não é só internet. Como eu falei, para mim é até complicado falar só de internet, porque eu não acredito só nela, eu acredito realmente numa visão 360. Então a gente precisa entender que as tendências elas já estão aqui. E aí uma tendência muito forte, que não é tendência, já é real, é
a experimentação, as experiências que a gente precisa causar e ofertar para o cliente. Não dá para vender só produto, não dá para vender só propaganda bonitinha. A gente está falando de experiências. As pessoas precisam chegar numa loja, quando elas vão numa loja hoje, elas já pesquisaram muito. Então a gente precisa fazer que ela chegue aqui, ela tenha uma boa experiência. A gente precisa proporcionar para ela coisas que ela não encontra em outro lugar. E isso tem a ver, não é à toa, né? Desde sempre. Por isso que eu falei que essa tendência já é desde sempre. O cheiro do carro novo, tem coisa que comunique mais e que dê mais prazer, desperte mais emoções, né? E aí, com isso, tem várias outras situações de experiências que uma marca pode proporcionar. Aqui no grupo mesmo, foi feita há pouco tempo atrás uma experiência, que foi uma expedição. Essa expedição foi feita, por exemplo, na Toyota com a Hilux, e os clientes se apaixonam porque tem a oportunidade de passar um dia curtindo o próprio carro, coisas que nem sempre ele tem tempo de fazer, experimentando e conhecendo coisas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, lugares diferentes. Isso é experiência. E aí, se for para colocar na tendência, essa é a grande tendência, é o que vai diferenciar uma marca da outra. Os feirões ainda seguem sendo também um momento de captação, de vendas que funcionam bastante, independente do período? Funcionam bastante. Independente do período, eu não vou dizer, porque na comunicação nada é à toa. Nada é independente, nada é aleatório, né? Tudo é pensado. Por que fazer uma determinada data? Por que não? Então, não acontece na propaganda nada por acaso. A gente pensa cada palavra, cada som, cada momento. E sim, o feirão ele é um grande momento do varejo de carro. Ele é um momento da oportunidade, ele é um momento do é para agora, tenho que aproveitar, são condições, né, costumam ser de condições diferenciadas, então é aquele momento de ou é agora ou você vai perder. E aí você cria essa atmosfera da experiência, você aproveita aquele momento para ofertar algo diferenciado e sim, é um grande momento no mercado de automóveis. Ô Soraya, dá para revelar alguma história que você tem assim, nesse mercado automotivo que, nossa, essa experiência aqui deu muito sucesso, foi melhor do que eu imaginava? Minha memória não é das melhores, então eu vou pegar a última, que foi muito boa. A gente fez ano passado, 2024, a Batalha das Concessionárias. E a gente reuniu, aqui em Feira de Santana, 16 marcas, né, e reunimos todas elas num único local. E foi feito mais ou menos em 3 dias, mais de 7 milhões de reais em negócios. Foram 200, se eu não me engano, 238 carros vendidos em 3 dias, fora o que continuou sendo vendido nas lojas durante a semana seguinte. Então foi um case de sucesso que eu espero que a gente repita em breve. Não é todo mundo consegue isso não, viu, gente? É um trabalho de equipe. As pessoas acreditaram nisso, fizeram isso acontecer e aconteceu e foi, graças a Deus, um sucesso. Soraya, muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para acrescentar uma mensagem para quem nos acompanha agora. Gosta desse mercado, gosta do marketing do setor automotivo, inclusive pensa em se entregar, entrar nessa área, se dedicar, assim como você tem feito tão bem. Obrigada de antemão. O que eu te digo e digo a quem está aqui assistindo a gente? Primeiro, para trabalhar com marketing precisa ter muita paixão. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai fazer agora e vai estar tudo resolvido, muito pelo contrário. Trabalhar com marketing precisa paixão, inspiração e trabalho árduo. Então, você precisa querer, você precisa gostar. Por isso que eu comecei a nossa conversa dizendo que eu gostava de dirigir desde cedo. Eu comecei a aprender aos 11. Então, eu precisei gostar disso e, mais do que isso, não parar de aprender. Porque todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, inclusive sobre carro. Então, a gente precisa se dedicar a isso. E a construção da comunicação não é uma coisa que começa e termina amanhã. Ela começa, continua e graças a Deus há de continuar por muito tempo, para que a gente possa fazer um trabalho dedicado e muito bem feito. Essa é a ideia. Forte abraço e até a próxima. Até mais. Obrigada.